Muito bom dia! Seja bem-vinda aqui à Incubadora de Mulheres. E essa é mais uma aula aqui do nosso Discipulado de Mulheres. Você é muito bem-vinda aqui. E eu quero começar dando continuidade ao nosso estudo que estávamos fazendo. Então, a nossa aula de hoje é como a gente vai perceber as direções do Espírito. E eu quero que você abra o coração para você ouvir as palavras aqui, para você, né, internalizar isso, que o Espírito Santo ele possa estar realmente tendo liberdade em você, para que a palavra do Senhor possa se mover, porque é tudo pela palavra. Então, quanto mais você conhece a palavra, mais você se move em liberdade, mais você se move em convicções. Então, escolha, né, esse lugar. Então, o espírito do homem, ele é o lugar aonde Deus habita. Lembra? Deus, ele é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, não é o nosso corpo humano que se comunica com Deus, é o nosso espírito, né? Nosso espírito é onde Deus trabalha, onde Deus reside. Lá em Romanos 8,16 vai dizer que o espírito, ele testifica com o nosso espírito. E lá em 2 Timóteo 4,22 diz assim, ó, o Senhor seja com o teu espírito. Então, o nosso espírito, ele é o lugar onde o Senhor Jesus habita. E é importante que, novamente, eu trazer isso para você, de que é, tenha sensibilidade do teu espírito, aprenda a discernir o teu espírito, né? Porque essas aulas aqui, elas têm o intuito de fazer você crescer, de fazer você amadurecer, de trazer um conhecimento que vai alimentar a tua fé. Isso vai trazer um comportamento novo, não só na tua vida espiritual, mas no natural. Então, o Espírito, né, é onde Deus habita, é onde que nós conversamos com Ele, é o primeiro lugar que o Senhor vai falar conosco. É por meio do Espírito que Ele vai falar conosco. Por isso que é muito importante você discernir o Espírito, por isso que eu venho sempre falando de você treinar, perceber o teu Espírito, porque ele é o meio em que Deus vai falar com a gente, sabe? Eu comentei que ele é o primeiro, né? Mas Deus ele tem sua multiforme, né, de agir, mas é o mais seguro, sem dúvida de Deus falar conosco. Nós somos vasos para conter a Deus. Sabe uma luva, né? Uma luva, ela se encaixa perfeitamente, né? Dentro, da nossa mão, em todos os nossos dedos. Então, nós fomos feitos como uma luva para conter Deus, tá? Então, a luva, ela é a imagem e semelhança da mão. Mesma forma, o mesmo tamanho. Mas a mão, mas a mão é a realidade da luva. Nós fomos criados por Deus, a imagem de Deus, com o propósito de contê-lo, manifestá-lo, aonde ele tem nos levado. Então, o homem ele foi criado à semelhança de Deus. Deus é espírito, o homem também foi feito espírito, sabe? E a respeito de todos os animais, disse que foram feitos segundo a sua espécie, né? Cada animal, a Bíblia vai dizer que foi feito segundo a sua espécie, mas o homem a Bíblia diz que ele foi feito semelhante a Deus. Está lá em João 4,24, em 1 Tessalonicenses 5,23. E aí, as três partes do homem. Então, o corpo é a parte física, a alma é a nossa psique, a parte psicológica, e o espírito, que é a nossa parte mais profunda, né? A profunda do homem é como um ovo. O ovo ele tem três partes. Ele tem a casca, ele tem a clara e ele tem a gema. Então, dentro dessa analogia, o espírito seria a gema. Então, o espírito ele pertence ao nível espiritual e ele foi criado para estar contactando as coisas de Deus. E o propósito de Deus é entrar no espírito do homem para ser o nosso conteúdo, para ser a nossa satisfação. E esse é o propósito da existência humana, conter a Deus, né? É, e que a nossa satisfação esteja nele. Então, a partir do nosso espírito, o desejo de Deus é nos conduzir a toda a verdade. E se a gente falha em perceber a voz do Senhor, em perceber a sua direção, toda a nossa vida cristã, ela vai estar comprometida. Então, é algo que devemos buscar, que devemos ansiar, é ter essa percepção da voz do Senhor, é ter essa percepção do nosso espírito. É muito importante isso. O ponto central do Evangelho é Cristo dentro de nós, é Cristo habitando em nós. O Espírito Santo de Deus, ele é vida. E contactar o Espírito é contactar
vida de Deus, que está disponível para a gente em todos os momentos, em qualquer lugar. A gente que precisa usar mais, a gente que precisa se habituar a contactar mais, a sondar mais, a perguntar mais, a procurar mais, porque está disponível. E a gente está dentro, né, do ano da graça, mas virá um tempo em que não tem mais isso. E eu creio que a gente não vai mais estar aqui, que a gente já vai ter sido arrebatada, mas nós estamos no ano da graça, né? E o nosso espírito, ele é como um rádio, a gente vai sintonizar. Então, o nosso espírito, ele tem a função de sintonizar as ondas do céu e receber essas ondas e também transmitir. E é importante mencionar que assim como a gente, né, tem a função aqui, o rádio, de a gente escolher uma sintonia, existem outras sintonias que não são celestiais, que também interferem. Então, muito importante você estar sintonizada nas ondas do céu. As coisas do espírito, elas são vida. Vida, gente. E vida, ela alimenta, a vida, ela conforta, a vida, ela traz contento. Então, é fundamental que a gente separe muito bem aquilo que é da alma daquilo que é do espírito. E quando a gente vai para uma oração, que a gente precisa fazer uma decisão, que a gente precisa tomar uma decisão, eu aconselho você, no primeiro momento, orar pedindo para Deus discernimento. Senhor, o que que eu estou querendo? O que que a minha alma está querendo? Por que que ela está querendo isso? Eu quero me, me, me desarraigar, eu quero soltar tudo aquilo que a minha alma está querendo para ouvir o teu espírito. Porque às vezes a gente é inundada por tantos pensamentos, é inundada por tantas vontades, é inundada por tantos desejos, e aí vem tantas dúvidas que você mal vai conseguir ouvir o Senhor. E a dúvida, ela é a semente do inimigo. A dúvida, ela é a causa dos poucos resultados que você tem tido. Porque o inimigo, o plano dele é minar a nossa fé. E a partir do momento que você duvida, você já arregou, vamos dizer assim. Então, lute contra a dúvida. Combata toda a dúvida. Persista, seja firme, persevere naquilo que você tem revelado no seu coração. Busque a revelação daquilo que você anseia ter. Às vezes você anseia ter algo que pede ao Senhor, mas não crê que aquilo ali pode vir. Pede revelação ao Senhor. Lembra da importância das revelações? Pede revelação ao Senhor. Senhor, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de acessar isso, mas eu não tenho fé, eu não tenho conhecimento suficiente para acessar, eu não acredito que eu posso conseguir, não acredito que isso pode vir. Pede uma revelação. Porque o querer, né, o desejo, você ora, mas tem a dúvida. Isso aqui, ó, enquanto não for derrotado, não deixa a promessa chegar. Então, muito cuidado com as dúvidas, elas impedem os resultados da sua vida. Então, é fundamental que a gente separe muito bem aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito. E o critério para a gente fazer essa distinção é a vida. A vida, ela é contagiante e ela também é alimento. João 6,63 vai falar. Então, para que a gente possa ser guiada pelo Espírito, é necessário que a gente desenvolva uma sensibilidade no nosso próprio espírito. E isso é uma construção, meninas, isso é uma construção, isso é dia a dia, isso não é uma chavinha. A gente está muito habituado a resolver as coisas como quem destranca uma porta e acessa um lugar novo. É claro que a glória do Senhor, ela pode descer e fazer isso, né? Quando a glória do Senhor, ela desce, ela transforma. Mas para muitas outras coisas existem os processos. E para você perceber o espírito, né, você vai, num primeiro momento você percebe, você entende, então você capta ali como que é, guarda isso, guarda isso, porque você vai desenvolver essa sensibilidade de perceber o seu próprio espírito. Então, eu vou compartilhar aqui agora, alguns princípios para que a gente possa receber a direção de Deus no nosso espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Então, nós vivemos no Espírito. Então, o nosso andar, as nossas direções, as nossas vontades, os nossos desejos, eles devem ser no Espírito. Então, já que a gente vive pelo Espírito, a gente tem que manter esse compasso com o Espírito. Se a gente está vivendo agora pelo poder do Espírito Santo, a gente precisa seguir a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. E às vezes a gente pede, muita gente pede sinal, pede prova de Deus para ser guiada por Ele. É um fato, né? Eu já pedi, a gente tem exemplo de Gideão, é bíblico, né?
Mas Deus não deseja que a gente seja guiada por meio de coisas exteriores, por meio do que o nosso olho pode ver, do que o nosso ouvido pode ouvir, do que o nosso corpo pode sentir. Lembra que tudo isso aqui são funções do corpo? Se você não assistiu, assiste a aula das funções do corpo. Deus não deseja que a gente seja guiada pelas funções do corpo, ainda que Ele possa fazer, por graça, bondade, misericórdia. O Espírito nos guia pela vida dentro de nós. Sensações, elas vão se manifestar, como, por exemplo, testificar da paz, ou constrangimento, ou a restrição. Gente, eu vou dar uma pausa aqui, porque se esse é o seu primeiro vídeo que você está assistindo, essa questão de constrangimento, restrição e testificação, a gente já viu tudo no início do nosso discipulado. Se você não está entendendo, é porque você ainda não assistiu o que significa constrangimento, restrição, né, as funções do corpo. Então, coloca aqui no comentário que você quer essas aulas, que eu coloco o link para você, tá? Mas então, vamos voltar. O Espírito, ele vai nos guiar pela vida dentro de nós. Então, sensações que vão se manifestar, como a paz, lembra do constrangimento, e as restrições. Então, é porque Cristo habita nos nossos corações que a gente pode experimentar a direção do Espírito Santo. E não há nada mais maravilhoso do que você andar numa convicção de que é ali que o Espírito Santo te quer, e é ali que é para você estar. Sabe? Não há nada mais prazeroso, não há paz melhor do que essa certeza e convicção. Então, o cristianismo, que é um estilo de vida que nós escolhemos viver, ele é sobrenatural. Eu preciso te falar. É sobrenatural. É a vida de Cristo dentro de nós. E tudo começa quando a gente percebe uma sensação no nosso espírito. Uma sensação doce. Às vezes, sensação doce. De apenas vai, fica, faz, não faz. Então entendemos que o Senhor está querendo nos dizer algo, sabe? Nossa, o Senhor está querendo, eu estou sentindo que Deus está querendo me falar alguma coisa. Eu estou sentindo, sabe? Então a gente tem que parar, esperar silenciosamente nele, até que a gente compreenda o que ele está dizendo, o que ele está querendo nos mostrar, sabe? Deus é um Deus de antecipações. Ele, quantas e quantos testemunhos você já ouviu e você deve ter, de coisas que iam acontecer e o Senhor te antecipou. Então precisamos ficar atentas, precisamos discernir no dia a dia, né? E como, Marielle, que eu posso perceber as direções do Espírito Santo? Letra A. Ó, eu sei que vocês são minhas alunas amadas, eu louvo o Senhor pela vida de vocês, eu oro o Senhor pela vida de cada uma, pelo crescimento aqui da fé de cada uma no Senhor. Então, se você está anotando, como perceber as direções do Espírito? Letra A. O impulso da intuição, né? A intuição é uma função do nosso espírito humano, que a gente assistiu, já viu essa aula lá. E a intuição, ela é como um impulso dentro do coração. Sabe, ela não é uma voz percebida audivelmente, mas ela é um impulso. E onde que está isso? Marcos 1:12. Anota para você ler, meditar e ter essa revelação desse impulso. Siga o impulso do Espírito. Siga o impulso do Espírito. Mesmo que não haja nenhum motivo lógico, os frutos aparecerão. E Deus, ele é maravilhoso, meninas. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E só de você seguir, né, essa instrução, você está buscando a Ele, porque Ele está em tudo. E você vai ser, né, vai receber a sua recompensa pela busca. Você nunca vai ao Senhor para voltar de mãos vazias, porque a palavra diz que Ele é galardoador daquele que o busca. Então, se você só em você buscar Ele, você já vai ser abençoada. Você já é abençoada. Essas são palavras que precisam nortear as nossas mentes, porque algo que o inimigo quer roubar é o nosso momento com ele. Primeiro, ele traz uma culpa, traz uma condenação de que a gente não merece, que a gente não é amada, que ele está com raiva, que ele não vai ouvir, ou que você não pode ir, sabe? Depois ele vem com dúvidas: será que ele vai fazer? E se ele fizer? E se ele não fizer? E a gente precisa refutar tudo isso com a palavra, com a verdade. A gente precisa crer, sabe? Crer que o que está escrito ali é real, é palpável. E você vai fazer isso, é você. Ninguém vai fazer por você. É você que vai escolher, é uma escolha, uma decisão. E se tem algo que eu aconselho você a decidir para 2026 é crer em cada vírgula que está na palavra. Crer para viver, não crer para saber. Creia para viver. Creia para experimentar a bondade de Deus. Creia para andar no sobrenatural. Mas creia. Amém? B. Como que a gente pode perceber a direção do Espírito? No testificar do Espírito.
Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito, ele testifica com o nosso espírito. Você está precisando de direção, Senhor, a tua palavra diz que o teu Espírito testifica com o meu espírito. Eu oro nesse momento, Senhor, para que o Senhor venha testificar a tua vontade no meu espírito. Você orou com base na palavra. O que mais que precisa? Crer que ele vai testificar e ponto. E descansar. O testificar do Espírito, ele é uma convicção profunda que não vai ter uma origem natural. Sabe? Deus sempre fala conosco. A gente aqui não dá crédito. A gente aqui não dá crédito por insegurança, pensando que é algo da nossa mente. Então, a gente deve checar a convicção, por exemplo, com outros irmãos. Manda uma mensagem para um outro irmão, sabe? Outro irmão com mais tempo de fé, sabe? Ouve outros irmãos, ouve duas, três opiniões. Mais irmãos mais amadurecidos, irmãos que têm mais tempo de caminhada, para você evitar riscos desnecessários, sabe? É, mas, acima de tudo, confie no que ele tem colocado no seu coração. E eu falo isso porque, às vezes, o que ele vai colocar no seu coração vai ser contrário a todos os outros conselhos. E eu falo isso pela vida de Jó. Lembra a vida de Jó? Não teve um amigo sábio que deu um conselho bom para ele. Mas, no fundo dele, ele sabia que Deus era bom, sabe? Então, é fundamental, meninas. Busquem esse lugar. Busquem esse lugar. A gente vai cometer muitos erros. E o nosso erro é demonizar o erro. Você vai errar. Naturalize o erro, não como uma forma de que você vai querer errar, mas que faz parte da caminhada, faz parte do jogo. Então, você não vai errar porque você está com a intenção de errar. Você vai errar porque você está tentando acertar. E quando você vai exercitar o seu espírito, você também vai errar. E vai chegar ao ponto que virtualmente, a gente não vai mais cometer erro. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você toma uma direção, entendendo que aquilo veio do seu espírito, entendendo que aquilo é a vontade do Senhor, que você orou, que você buscou, que aquilo que é o que o Senhor quer, vai cooperar para o seu bem. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Você está entendendo? Até o erro nosso, ele é, pelo Senhor, mudado para que nós possamos ganhar. É uma graça que está sobre nós, é um ano de graça por causa de Jesus, que a gente não consegue comparar, a gente não consegue dizer, apenas viver e sentir, tá bom? E é um processo de crescimento, menina, e a gente vai se equivocar. Mas não se apegue aos equívocos, não se apegue aos erros, se apegue à palavra que diz que você vai buscar, que você vai ser galardoadora, que diz que você vai ganhar ao fazer. Pensa nisso, porque a forma que você vai pensar vai ditar muito as suas próximas ações, o seu próximo comportamento. E isso vai fazer diferença no seu dia a dia, naquilo que você vai resolver fazer, naquilo que você vai resolver desenvolver. Então, o pensamento alinhado com a verdade faz toda a diferença. Ter a palavra, conter a palavra. Ter, percebendo as ações de espírito. A paz de espírito. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Então, deixa eu dar uma. Nós percebemos o nosso espírito no coração, lembra? Então, no jogo de futebol, o árbitro, ele é o juiz. O juiz vai decidir que horas o jogo começa, que horas o jogo termina, que horas a bola vai entrar em campo, que horas ele vai chutar o escanteio. Então, a paz, ele é esse árbitro em nós. É a paz que vai parar o jogo, é a paz que vai mandar o povo, os jogadores lá para descanso, é a paz que vai parar o jogo para atender. Então, quando as coisas estão fluindo no propósito de Deus, há uma paz interior profunda em nossos corações. Há uma certeza, não é que as coisas vão dar certo o tempo inteiro, mas é que você vai entender, eu tenho
Eu tenho paz em estar aqui, eu sei que é para eu estar aqui. E se a gente perde essa paz, né, se por acaso você perder essa paz, então a gente precisa voltar para o nosso espírito para descobrir o erro. O Espírito Santo, ele vai mostrar rapidamente, porque a intenção dele é que você ande nele. Ele não tem os enigmas, não, 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 né? Ele vai mostrar rapidamente onde você errou e como que você corrige essa situação. Ele está sempre te esperando, lembra da parábola do filho pródigo? Ele está sempre te esperando. Então, quando a gente faz isso e volta à posição correta outra vez, a nossa paz ela é restaurada. D, a consciência do espírito. Então, é, esse é o item 4. Então, antes de fazer qualquer coisa, é importante não consultar a mente, nem o saber natural, no sentido de, lembra da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela vai é, ponderar entre o que é legal e o que não é. Por isso que antes de você fazer qualquer coisa, a sua mente, ela não deve ser consultada, mas a consciência no seu coração, que é a consciência do espírito. E existem muitas coisas que não são pecaminosas, mas que Deus rejeita. Existem muitos lugares que são permitidos, mas que não é para você. E o critério para a vida no espírito não é o certo ou errado, mas é a vontade de Deus. Isso é forte. Isso é forte. Mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então a gente não deve fazer nada que vai constranger a vida de Deus dentro de nós. Ainda que pelos critérios da mente seja algo bom. Seja algo bom. Se a vida de Deus em nós rejeitou, a gente não deve fazer. A gente não deve ir. Aprende isso, coração, aprende. Guarda isso e confia na boa, perfeita vontade do Senhor. Então, a sensação, quando o espírito ele é constrangido por Deus, lembra um pouco de náusea, de enjoo, sabe? De, nossa, de agonia, de restringir, sabe? Então, esse constrangimento, ele sempre vai aparecer quando a gente entra em uma direção que Deus não aprova, que não é para você. Essa foi a nossa aula sobre percebendo as direções do Espírito. E eu oro para que você transforme isso em ações, que você ande convicta na palavra. Deixe suas dúvidas aqui. Deixe aqui, né, a cidade de onde você está falando. E até o nosso próximo aula, que é confirmando as direções do Espírito.